Beleza. Então, boa noite. A gente está aqui hoje estudando sobre a quarta acusação do livro 10 Acusações contra a Igreja Moderna, do Paul Washer. E a quarta acusação hoje é uma ignorância contra o Evangelho de Jesus Cristo. Eu achei que esse capítulo ele caiu muito bem com a Semana Santa, é, que a gente está no meio da Semana Santa, né? Amanhã é sexta-feira da Paixão. Então, relembrar o verdadeiro Evangelho de Cristo nesse momento, eu acho que é muito importante. E a gente vai começar hoje lendo a passagem que está lá em Romanos 5, dos versículos 8 e 9, que diz: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu próprio sangue, seremos por ele salvos da ira. Então a gente inicia hoje falando que a gente é justificado no sangue de Jesus. E Paul Washer inicia o seu capítulo relembrando que o maior mal que, na visão dele, os Estados Unidos passa, e que a gente pode até trazer também para o nosso país, é que não é os políticos que são liberais, não é o socialismo, não é a política, não é a indústria cinematográfica ou qualquer outra coisa. O maior problema que Paul Washer identifica como pastor é que existe muito pastor, muito evangelista, muito pregador que não fala o verdadeiro evangelho de Cristo. Então esse é o maior mal na visão dele. E aí ele começa abordando sobre aquela famosa oração do pecador, que o pastor Leandro de vez em quando ele até lembra a gente, né? Que é meia dúzia de palavras. Ei, Rani, a gente já Ei, iniciou boa aqui, boa noite. noite. A gente Eu está. esqueci, desculpa, é que eu tô aqui na minha mãe, aí a gente tá aqui comendo torta capixaba. Aí a gente se distraiu e esqueceu. Desculpa. Não, sem problemas, sem problemas. A Estamos gente aqui. tá, a Agora a gente, gente tá aqui. tá todo mundo aí, né? É, estamos aqui, Breno. Beleza. A Oi, gente tá Breno. no quarto acusação, falando sobre a ignorância quanto ao Evangelho de Jesus Cristo. E aí eu tava até comentando aqui que é muito interessante que essa acusação caiu justamente na Semana Santa, né? Que amanhã a gente vai estar relembrando sobre a sexta-feira, a crucificação de Cristo, né? E Paul Washer lembra a gente que a gente é justificado pelo sangue e a gente é salvo da ira de Deus pelo sangue de Jesus. E aí o Washer, só recapitulando aí para vocês, ele inicia falando que o maior problema que ele identifica no país não são os políticos, não é o socialismo, não é a indústria de Hollywood, ou no nosso caso aqui, não seria a nossa política, por exemplo, mas o maior inimigo que ele vê no momento é que existem muitos pastores evangelistas ou pregadores que se dizem evangélicos, mas que não falam sobre o verdadeiro evangelho. E aí ele começa abordando sobre aquela famosa oração do pecador, né? Que é aquela oração que de vez em quando o pastor Leandro até relembra, né? Que ele fazia, que era repetir meia dúzia de palavras ali, repetir uma oração superficial, onde a gente acaba trocando uma regeneração por uma decisão. Então a gente vai lá e fica reduzindo o evangelho a um: você é pecador, você precisa ser salvo, então reza essa oração aqui e você vai estar salvo. E aí a gente perde todo o significado do evangelho porque a gente apenas repete palavras e não é de fato transformado, né? E esse é o grande problema que ele identifica aqui. E aí ele começa a abordar aqui também que o evangelho ele começa com a natureza de Deus. E qual que é a natureza de Deus? Deus ele tem uma natureza santa. E Deus, como santo, ele não consegue se comunicar com o pecado, né? E aí a gente tem que lembrar da outra premissa, que é
o Evangelho também trata que nós, como homens, nós somos pecadores, nós estamos caídos, né? Porque assim como através de um homem entrou o pecado no mundo, assim também entrou a morte para todos, né? Então, nós já somos pecadores. Então, a gente tem um Deus que é santo, que não se comunica com o pecado, e nós temos os homens, que são todos pecadores, que estão no seu estado caído. Então, qual que é o maior problema? Se Deus é justo, se Deus é santo, Paul Walsh coloca aqui que é um grande dilema que ele não pode então perdoar o pecado dos homens, porque como Deus sendo justo, ele vai perdoar o pecado, sendo que lá em Provérbios 17:15 vai estar escrito o seguinte: o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Ou seja, ele está trazendo aqui que Deus, por ele mesmo, ele não poderia simplesmente perdoar os nossos pecados, passar pano para a nossa natureza pecadora. Então ele precisava fazer alguma coisa para que a justiça dele continuasse sendo inabalável e para que a gente também pudesse ser justificado. E aí a solução que Deus nos enviou foi Cristo Jesus, que morreu em nosso lugar. Então nós merecíamos a condenação. Então Cristo vem e toma para si os nossos pecados. Então a primeira acusação que ele coloca aqui que é uma distorção quanto ao evangelho verdadeiro, porque a gente não fala dessa transformação, a gente não fala dessa regeneração, a gente fala apenas de tomar uma decisão, de parar, fazer uma oração ali e tomar essa decisão. E aí a gente entra, a gente também aborda, ele também aborda esse dilema, né, que Deus é justo e um homem é ímpio, e aí ele entra no terceiro ponto, que é a cruz e a ira de Deus. O grande problema é que Deus é verdadeiramente justo e todos os homens são verdadeiramente ímpios. E para ser justo, Deus tem que condenar o homem ímpio, né? Então, na cruz, quando Cristo vai morrer ali na cruz, Cristo está levando o nosso pecado e permanecendo ali como nosso substituto legal, né? Ele assume a nossa culpa e ele se torna maldição por nós. E aí a gente vai encontrar essa expressão lá em Gálatas 3:10, onde vai estar escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Cristo nos redimiu da maldição, tornando-se maldição em nosso lugar. E aí vai estar lá em Gálatas 3:13. Então, qual que é o problema aqui que o Walsh aborda, né? Que tem muitos pregadores por aí que, quando vão falar sobre o Evangelho de Cristo, quando vão falar da crucificação, eles lembram apenas do Cristo que está pendurado lá no madeiro, né? Sofrendo as aflições impostas pelo Império Romano, e que, na visão desses pregadores, o Pai, Deus, não teve não teve aquela força assim de suportar ver o sofrimento do filho, então se retirou. E isso não é verdade. O pai ele se retirou do filho ali na cruz porque o filho se tornou pecado. Então, Cristo ali na cruz, ele estava recebendo todos os pecados ali. Então, por isso que o pai não se comunica com o pecado, ele se retirou. Então, quando a gente vai ler lá em Mateus 26:39, onde Cristo, no jardim, ele clama: meu Deus, passe de mim desse cálice, ele não está falando que o cálice ali é o açoite, que o cálice ali são os romanos batendo nele, crucificando eles, se são os cravos nas mãos. Aquele sofrimento todo ali, a gente tem que levar em consideração sim, porque é um sofrimento físico que Cristo está fazendo, mas o cálice que Cristo estava pedindo para que fosse afastado é o cálice da ira de Deus, é da ira do Pai. Então, isso que a gente tem que levar em consideração. Cristo estava ali na cruz, não apenas recebendo um sofrimento físico, mas era um sofrimento espiritual também, porque ele estava suportando sobre ele a ira do Pai, que tinha que ser derramada sobre ele. Então, tem até um versículo lá em Isaías 53:10 que diz que depois que o pai abandonou, ao Senhor agradou moê-lo. E às vezes a gente fica passando pano assim, nas pregações, tentando minimizar a crucificação apenas um sofrimento físico, mas ao Senhor agradou moê-lo.
Então a mensagem da cruz, ela é muito mais pesada do que alguns pregadores falam. Não é apenas um sofrimento físico, mas também esse sofrimento aí na cruz da ira de Deus, de suportar a ira de Deus, né? E aí o Paul Washer, ele diz que ele foi ler um livro quando ele estava estudando no seminário, e o livro dizia que o pai olhou do céu, contemplou o sofrimento do filho e considerou isso como pagamento dos nossos pecados. Isso não é pagamento dos nossos pecados, né? Aquele sofrimento físico ali não era suficiente para pagar para ser como pagamento dos nossos pecados. Era necessário que Cristo morresse. Então a gente não pode parar com o Evangelho de Cristo apenas no sofrimento físico. A gente tem que levar em consideração que ele estava suportando a ira de Deus. A gente tem que levar em consideração que o sacrifício ele tinha que ser um sacrifício de sangue, ou seja, é morte mesmo. Né? Então a gente tem que levar isso em consideração. Se a gente parar nesse ponto, a gente vai estar pregando meio evangelho, e meio evangelho não é verdade. Então a gente vai estar pregando uma heresia, né? E aí ele continua falando que muitas vezes a gente vai nas igrejas e é pregado um evangelho, mas que é um evangelho onde a gente não escuta falar sobre a justiça e a ira de Deus, que são duas coisas que estão ali como atributos de Deus, né? Então, a evangelização, raramente hoje em dia, ela vai falar sobre esses aspectos da justiça e da ira de Deus, né? Ela raramente deixa isso claro. Então, a gente tem que levar em consideração que Cristo foi esmagado sob a justiça de Deus e satisfazendo com a sua morte a justiça divina. Deus é agora justo e justificador do ímpio. Ou seja, Deus ele não poderia só passar pano para o nosso pecado, porque ele tem o atributo ali da justiça dele. Então, o que ele precisava fazer? Ele precisava punir os nossos pecados. E quando a gente vai ler lá no passado, o pagamento pelos pecados eram feitos através de sacrifícios de animais, né? Então ele precisava de ter um sacrifício. Então Cristo ele veio para a Terra, ele encarnou, é o Deus encarnado, né? Viveu perfeitamente. Não, sobre ele não havia pecado. Cristo não pecou em momento algum. E aí, como esse sacrifício perfeito, Cristo precisava morrer por nós. Então, se a gente apenas reduzir o evangelho a um sofrimento físico, a gente vai estar reduzindo todo o sacrifício que Deus fez para nos justificar do pecado, né? Então, o evangelho sem ira para o Washer é um evangelho sem poder. Então, a gente tem que levar em consideração a ira de Deus, a justiça de Deus, para que o sacrifício de Cristo na cruz faça sentido para nós, né? E aí ele aborda outro ponto também, que é o seguinte, que ele fica com raiva, o Paul Washer escreve assim, eu fico com raiva quando os homens tratam o glorioso evangelho de Cristo como se fosse o primeiro passo para o cristianismo e o passo que exige apenas 10 minutos de aconselhamento. Ou seja, muitas igrejas atualmente, quando vão fazer evangelização ou exposição da palavra, elas vão lá, se limitam a perguntar quem aqui decide ter Cristo como seu Salvador, há um levantar de mãos, depois do culto a pessoa vai até uma salinha, conversa os 10 minutos ali de aconselhamento, e as pessoas voltam para suas casas para fazer as outras coisas, sem que isso haja realmente uma transformação, uma regeneração. Então isso mostra como que o nosso conhecimento sobre as coisas de Deus é patética. Então a gente precisa que nossa vida com Deus tenha uma transformação. E essa transformação ela não vai vir em 10 minutos ali só de aconselhamento. É algo diário que a gente tem que ficar rememorando, né? Então, ele aborda até outro ponto também, que o grande problema dos pregadores é que eles reduzem também a obra do Espírito Santo. Por quê? Porque eles vão nesses cultos, nesses evangelismos, eles usam de técnicas de manipulação
para que haja um grande levantar de mãos, ou seja, eles não abordam ali sobre a ira de Deus, sobre a justiça de Deus. Há um grande levantar de mãos, muitas pessoas vão lá na frente, e aí elas acham que aqui dali, como tem muitas pessoas indo lá na frente, é uma obra sobrenatural, sendo que não é. Porque o Espírito Santo, quando ele habita em nós, ele vai converter de fato o nosso coração, né? O nosso coração pecador. Então há uma mudança de vida dali para frente. Não é apenas um levantar de mãos, mas é a mudança de vida que vem depois que realmente vai estar ali demonstrando que nós de fato fomos regenerados, né? Então ele faz uma advertência para a gente, que é: conheça o Evangelho, passe sua vida de joelhos, afaste-se dos homens e estude a cruz. Então a gente tem muita dificuldade atualmente de estudar a cruz, de saber realmente o que foi a morte de Cristo, né? Então a gente tem essa ignorância aí sobre essa doutrina da regeneração. E aí ele vai citar aqui alguns pregadores que acreditavam que a salvação podia ser manipulada pelo pregador, eles esqueciam que a salvação é obra do poder de Deus, né? E aí a gente vai entrar no outro ponto também, que na obra da regeneração há uma grande manifestação do poder de Deus, que é operado pelo Espírito Santo, que é uma manifestação maior do que até mesmo a criação do mundo, porque o mundo Deus criou do nada, mas quando ele regenera o homem, ele tira o homem da massa caída da corrupção e dá a esse homem uma nova vida. Então é uma regeneração, uma transformação. Então é correspondente à própria ressurreição do Salvador dentre os mortos, né? Então é a morte do velho homem realmente ali, um novo homem passando a viver. Isso é de fato uma regeneração. Então a gente tem que eu convido vocês a depois a ler esse capítulo com mais calma, porque tem muitas nuances aqui que o Paul Washer vai nos advertir. E aí ele cita aqui Campbell, que sempre que ele vai subir no culto, ele cita Isaías 53:7, que é: como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os tosqueadores. Que isso foi o que aconteceu com o nosso Cristo. Ele foi como o cordeiro levado ao matadouro. E como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não estava ali reclamando, né? Ele sabia da missão que ele estava cumprindo ali na cruz, né? Ele sabia que ser uma manifestação poderosa da obra da regeneração do Espírito Santo, tudo que ele disse seria nada, né? E o Espírito que dá a vida. Lá em João 6,63 a gente vai ler isso. O Espírito que é quem dá a vida, né? Então, quando a gente compreende plenamente isso, no mais íntimo do nosso ser, não mais entregaremos a manipulação que é tão frequentemente realizada em nome da evangelização, né? Então, em vez disso, a gente vai programar a verdadeira palavra de Deus, a doutrina da regeneração, né? E aí ele continua citando aqui que para que a gente examine também a fé da pessoa que se diz regenerada, porque há um grande levantar de mãos em alguns cultos, né, que usam dessa manipulação, desse sentimentalismo nos cultos. Então, muitas pessoas se dizem serem convertidas durante esses cultos. E ele vai lá e vai citar 2 Coríntios 13:5, que é: provem a si mesmos para verificar se estão na fé. Então é necessário a gente provar a fé do nosso irmão e a gente examinar nós mesmos para saber se nós estamos na fé. A gente tem que ser, aí citando 2 Pedro 1:10, assegurada a sua vocação e eleição, e importa-vos nascer de novo, citando agora João 3:7. Ou seja, é necessário que a gente examine se de fato houve uma regeneração, uma transformação naquela pessoa que levantou a mão. E isso a gente não faz apenas por 10 minutos após o culto ali, conversando numa salinha. Então é necessário que a gente examine isso no dia a dia, para que a gente prove e verifique se essas pessoas e se nós mesmos estamos na fé. E a gente tem que
nascer novamente. Então ele cita novamente que é necessário que a gente nasça de novo. Então ele finaliza esse capítulo aqui falando que atualmente essa ideia de nascer de novo está totalmente perdida. Que agora nascer de novo para muitas igrejas, para muitos pregadores, é o momento ali na evangelização que a pessoa toma uma decisão e acha que essa decisão foi sincera, porque ela está ali sendo levada pelo sentimentalismo, né? Mas não há evidência de obra de recriação sobrenatural da parte do Espírito Santo na vida dessa pessoa, né? Então, é necessário que a gente lembre lá de 2 Coríntios 5:17, que é: se alguém está em Cristo, é nova criatura. E não é se algumas pessoas e muitas pessoas, é se alguém. Se uma pessoa foi salva, se uma pessoa ali foi regenerada de fato naquele culto, aquela pessoa ali vale mais do que 1000 almas, né? Uma alma vale mais do que 1000 outras. Então, hoje foi mais corrido, porque eu não estou com o pastor aqui ao lado. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, querem conversar sobre isso. Fiquem à vontade. Acho que eu falei bem rápido hoje, né? Não só queria dizer que tem sido muito bom, o estudo tem sido muito esclarecedor. E essa questão da gente entender que a ira de Deus esteve sobre Jesus porque ele evitou que estivesse sobre nós, isso é pouco pregado, assim, pelo menos na minha experiência de conversão. Demorou para eu entender isso, demorou para alguém me explicar isso, para eu entender. Não me lembro como eu cheguei nessa conclusão. Acredito que tenha sido por aquele livro, O Cristianismo Puro e Simples. Então a gente precisa falar sobre isso, né, com mais abertura, né, e entender que o fato de Deus ter se irado contra Jesus não quer dizer que Deus seja mau, mas que ele não podia lidar com o pecado, simplesmente ignorar. Tem um pastor que eu sigo que ele sempre fala, assim, quando as pessoas questionam quanto a Deus ser justo, Deus ter dispensado a ira dele sobre Jesus, ele fala que se um juiz absolvesse uma pessoa culpada de um crime bárbaro, quem estaria mais errado nessa história? Será que a gente ia admirar esse juiz que absolveu, por exemplo, um assassino? Então, a gente não pode achar que Deus poderia simplesmente ignorar e nos absolver, a gente tendo cometido um erro tão grave por termos cometido pecado contra Ele, que é completamente santo. Então, acho que é muito importante a gente falar disso e ter essa verdade no nosso coração de uma forma tranquila, né? Que isso se enraize no nosso coração de uma forma tranquila. E aí, Rani, você citou aí sobre essa comparação com o juiz, até compartilha aí Provérbios 17:15, que é realmente isso. O que justifica o perverso, ou seja, aquele que passa pano ali para o perverso, e aquele que condena o justo, são abomináveis para o Senhor, tanto um como o outro. Então, é algo que já está na Bíblia. Então, é o Senhor falando assim: eu não poderia simplesmente justificar o perverso, eu não poderia simplesmente passar pano para o pecado ali e falar que ele é inocente. E eu também não poderia deixar com que a minha criação passasse sem a possibilidade ali de estar comigo novamente. Então ele via Cristo para suportar a ira de Deus e para que assim a gente fosse justificado. E aí é bom a gente relembrar depois esse versículo de Romanos 5, de 8 a 9, que vai falar bem sobre isso, que é: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, a gente, pelas nossas próprias ações, a gente nunca ia se tornar apto ou justo suficientes para ser merecedor da glória de Deus. A gente, ainda em pecado, Cristo morreu por nós por conta do amor de Deus, né? E aí a gente é justificado pelo sangue, ou seja, pela morte de Cristo, e a gente é salvo da ira de Deus, né? Somos salvos da sua ira. E é interessante isso também, porque eu já fui em igrejas que falavam que
Cristo nos salvou das garras do diabo, que Cristo nos livrou das garras do diabo. Sendo que não é isso, Cristo veio para nos livrar da ira de Deus. Então, era Deus quem iria nos condenar. Era Deus quem iria despejar a sua ira sobre nós. Mas agora que nós somos salvos através do sangue de Jesus, Jesus suportou essa ira por nós, né? Então é bom também lembrar sobre isso, que Deus ele não mandou Jesus para nos livrar das garras do diabo, né? Ele livrou Jesus, ele nos deu a Cristo, né? Para nos livrar da ira dele. A gente vai caminhar aqui pro final. Queria perguntar se alguém aí se sente à vontade para orar, senão eu oro aqui. Então, se alguém quiser orar aí, pode levantar a mãozinha, abrir o microfone e orar por nós. Senão, eu oro aqui e a gente encerra. Meu pai vai orar aqui. Peraí. Precioso Deus, eterno Pai, nesse momento nós queremos te agradecer por esse momento maravilhoso e único que o Senhor tem nos proporcionado. Um estudo onde a gente pode aprender mais de Ti, meu Pai. Possamos cada vez mais buscar entendimento e assim a gente poder ter mais sabedoria para te seguir, para te servir e também para ajudar as pessoas que precisam desse entendimento. Obrigado pela disponibilidade de cada um. Que o Senhor possa proteger a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pessoal. Hoje eu acabei nem falando, né? O pastor não conseguiu comparecer, ele tinha outro compromisso. Mas agradeço aí todo mundo que participou. E semana que vem tem mais. Semana que vem não é feriado ainda não, né? Feriado é só na outra, só dia 1º. Então semana que vem tem mais. Beleza? Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Com Deus.